Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Rafael, e hoje estaremos aqui no mês do advogado ainda. Rapaz. Com uma advogada de quilate. É, uma das mais respeitadas advogadas da seara trabalhista e não só, né? Advogadas do estado de Ceará. Ano que vem será advogada padrão. 30 anos de efetivo exercício da advocacia. E que eu tenho o prazer de chamar de amiga, minha amiga Hilda Massler. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada, meus amigos. É uma honra. Quando eu recebi o convite, até comentei isso, né? Que maravilha a gente poder conversar, bater um papo informal sobre aquilo que a gente ama, que é o nosso trabalho, né? Eu estou falando aqui com colegas advogados militantes, e só quem é sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E além de profissionais muito competentes, amigos, queridos, muito obrigada pelo convite mesmo. E você já sabe qual é a nossa pegada. Aqui, apesar de sermos todos advogados, não vai ter juridiquês, não vai ter doutor para lá, doutor para cá. A linguagem é objetiva e sempre trazendo trajetória de vida. Então, esse papo aqui, Rafael, é para quem também não é advogado, para quem nem pensa em advogar, porque a gente vai falar de trajetória, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de relacionamento, de gestão de tempo, de viagem, serve para todo mundo. De hobbies. E claro, dos nossos apoiadores. E vamos começar aqui com a nossa Star Capital. Já tem um texto aqui padrão, Rafael, que eu recebi aqui da produção. Cada vez mais organizadas, viu? A saúde financeira da sua empresa depende de soluções seguras e bem estruturadas. Por isso, conte com a Star Capital e garanta melhores resultados com antecipação de recebíveis, recuperação de crédito, além de uma assessoria de investimentos completa. Star Capital do nosso amigo Gabriel Joca. Julie Marie Maison, da nossa amiga Imaculada. Se você quer ir com os melhores vestidos, né, pro seu casamento, ou você vai como convidada, ou se você quer um traje para estar no estilo Frank Almada, sempre muito bem apresentado. Príncipe Charles III, tem todos os estilos lá na Julie Marie Maison, ali na Barão de Estúdio, passa lá e confere. Se você precisa de uma segurança patrimonial, pessoal, para o seu condomínio, você é um grande empresário, precisa de uma segurança personalizada, é Mispa Segurança. E Uritu Cafés Especiais, a gente tem o nosso Momento Uritu, a gente vai explicar mais um pouquinho. Aliás, você já assistiu o nosso episódio da Uritu? Se ainda não, né? Está no ar. Episódio 19 está no ar. E tá aqui o nosso QR Code para você que quer ser um apoiador do Amigos de Lei. Acesse o nosso QR Code e entre em contato conosco. Frank, é aquela dorzinha que o pessoal tá sentindo. Existe uma dor do lado esquerdo para quem não se inscreveu ainda no canal. Inscreva-se no nosso canal, que é muito importante. Se tá sentindo algum desconforto, é isso. Minha amiga Hilda, vamos conversar aqui. Eu acho que nada melhor do que o começo de tudo, né? Você já me falou aqui nos bastidores, os anos que tem de estudo de direito, né, da formação e antes disso ainda como acadêmica, mas eu quero saber por que foi direito, por que começou e por que a advocacia. Bom, essa história é um clássico, né, porque eu escuto as pessoas falando como ingressaram no direito e eu acho a coisa mais linda. Eu queria fazer isso, eu queria a justiça, mudar o mundo, o planeta, né? Eu gosto de ajudar a pessoa. Aquilo veio de mim, meu tio, meu avô, meu pai, Eu não tive nada disso, inspiração nenhuma, não me sentia vocacionada. A verdade é que eu não me sentia vocacionada para nada. A impressão que eu tinha era que se eu fosse fazer engenharia, ia rolar. Eu era vendedora, né? Eu fui vendedora há muitos anos. Conta essa história aí. Era vendedora, adoro vender. Acho que continuo vendendo, né? Antes da faculdade? Antes da faculdade. E num período depois da faculdade também. E vendedora de que produtos? Vendia roupa na Maraponga Martimoda, vendia na Monsenhor Tabosa. Meus pais tinham uma confecção, né? E tinha essas feiras de moda na região norte, né? E a gente ia fazer essas vendas de atacado. Vendia na Saga, carro, calota, naquele tempo os carros não vinham... A Saga, né? Os carros não vinham como vem hoje, todo completinho, né? E aí, o vendedor top era aquele que fazia o seguinte, vinha um carro pelado, né? Aquele do Gol GTI, Gol, tal, e aí você vendia a antena, aquela antena compridona, que vinha ponta a ponta, os tapetes, as calotas, o rádio, né? Ali você se tornava um vendedor... E aí eu vendia muito, né? Então, eu acho que o meu talento é falar, é venda.
É estar com pessoas, é passar uma informação e tornar aquela informação crível. Talvez esse foi, né, alguma coisa que me levou ao direito, né? Minha família achou com certeza absoluta que eu faria medicina. No meu tempo era aquele vestibular que tinham 2 fases, né, e tal. Então eu comecei a estudar para uma fase de biologia, porque eu não fazia a menor ideia do que ia fazer. Quando fui para a UFC, era a gente assinava um quadradinho assim, um papel, né? Não tinha nada de computador, nem nada. Eu entrei na fila ali no campus do PC. Aí eu vi os cursos assim. Aí eu olhei pra pessoa atrás de mim, olhei pro lado, na fila e tal. O que eu queria mesmo era história. História, o papai vai matar, né? Eu dizia, não vai dar aqui, não vai dar. A segunda opção que eu queria muito era letras. Também, eu acho que vai ser. Acho que aqui também não vai ficar muito. Eu vou fazer direito. E ali eu apertei, eu risquei aquele quadradinho. E a minha opção foi assim. Foi o acaso vai lhe proteger, né? Quando você andar distraído. Não foi aquela velha opção, né? Rapaz, é porque eu gostava de brigava muito quando era mais novo. Não, mas tinha também, né? Sim. Tinha esse ladozinho aí. Mas não foi bem isso, não. Eu lia muito, sempre gostei de ler muito, todo tipo de literatura, né? Então eu tinha um carinho muito grande pelas palavras, pelos livros, né? Eu solteira, nosso quarto, eu e da minha irmã, tinha muito livro. E foi uma consequência, muito jovem, né? Tinha 16 anos, quando fiz a opção, 16 para 17 anos, então muito novinha, não sabia qual era a parte da frente, qual era as costas. Hoje eu acho que os meninos entram muito mais, sabem mais do que estão falando, né? Vão ali no Google, procura aquilo da profissão, como não é. Meu filho entrou agora no vestibular, ele já tinha uma ideia, sabia mais ou menos. Já sabe até a especialidade que vai fazer, né? Se duvidar. A gente não é assim. A gente estava ali, a quantidade de cursos eram menores também, né? No meu tempo, pouquíssimas mulheres na UFC, na verdade, né? Quando eu entrei, e foi um encontro muito feliz, né? Foi um encontro de amor mesmo, eu acho. Quando eu entrei ali, eu fiz ciclo básico primeiro, ali perto da reitoria, e no segundo semestre nós fomos para a caixa d'água, né? Uhum. Gente, que sensação boa. Desse período, Will, tu consegue lembrar, assim, alguma história que tu tenha vivenciado durante a faculdade, alguma disciplina que tu fez, algum professor que eventualmente tenha te marcado, que aí tu pensou, caramba, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Eu quero advogar. Professores incríveis. Eu estudei com Arnaldo Vasconcelos, eu estudei com o Dr. Zé Alberto Rola, eu estudei com o Dr. Gerson Tabosa, né? O Juvens foi meu monitor, o Marcelinho era monitor, né? Eu conheci a doutora Magnólia. Eu não fui aluna da professora Dóia Cavalcante, maravilhosa, depois trabalhei com ela muitos anos, mas gente que sabia do que estava falando, né? Eu me lembro que a gente tinha prova assim, discorra sobre isso, e era uma folha de papel ao maço. O tema é esse, discorra. Eram as provas que nós fazíamos, né? E na faculdade, aí você já começou algum estágio na área de direito ou ainda continuou como vendedora? Vendendo tudo que podia, louca por dinheiro, não estagiei. Isso é bom. Nada de coisa nenhuma. Queria dinheiro pro meu carnaval em Salvador, ainda levava todas as amigas. Juntas, não estagiava. Quando chegou, eu interrompi um período grande de quase um ano, porque teve uma greve, e depois da greve acabei trancando um pouquinho, porque eu morei fora. Fui passar um tempo fora. Morou onde? Morei na Inglaterra. No tempo sem celular, imagina que loucura, né? Sem celular, sem globalização, sem nada, e era tudo muito novo, né? Bem disruptivo, viu? Pra época, né? Bem... Nossa! Mas como foi essa ida pra Inglaterra? Foi alguma espécie de intercâmbio? Nada a ver com... Acontece o seguinte, os meus pais tinham uns amigos que iam mandar duas filhas ali. Era um pessoal que à época tinha um poder aquisitivo até um pouco, né, maior do que o nosso e tal. E eu fiquei louca. Né? Era uma criancinha libertária.
né? Sempre fui uma criancinha libertária. Então, aquilo, né? Saber que eu podia estar no outro, ver novas coisas, respirar outros ares, tá? Eu queria qualquer negócio, né? E os meus pais apoiaram muito, como me apoiam até hoje, já me apoiaram em muita loucura, né? E na época puxou daqui, puxou. Eu me lembro que o meu pai pagava, às vezes até semanalmente, aquele curso, né? Porque aí eu fui fazer um curso, fiquei sim na casa de uma pessoa, mas não era assim uma família, era uma senhora que alugava aquele quarto específico, né? E foi uma loucura. Quando eu desci no Heathrow, né, na época, eu nunca tinha visto. Olha, o aeroporto daqui era uma pipoqueira. Né? A coisa de trazer as malas era redondo, assim, parecia uma cuscuzeira aqui. Pelo Vilunião. E no Heathrow era assim, quando eu desci em Londres, era aquele. Eu não conseguia ver o fim das esteiras. Como é que eu ia achar a mala? Né? Eu me lembro que eu sentei no chão e dei uma chorada. E já falava alguma coisa da língua? Eu tinha terminado o IBEL na época. Só que meu inglês não era britânico, né? Chegou na hora, eu ceguei e fiquei surda. Ela falava little, não falava little. Não, daughter, e não era daughter. Daughter. E, enfim, na hora você cega e fica surda e não entende nada, tá falando árabe. Eu tenho isso, cara, quando eu vou. Porque tem o nervoso. Tem o nervoso dos... Vamos marcar de viajar juntos, vou ensinar umas técnicas. Hoje meus filhos falam muito bem, muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu e o pai, os meninos desenrolam lindamente, né? Enfim, alta geração, né? Assiste filme, minha filha de 13 anos assiste filme em casa totalmente em inglês. Sem nunca ter feito um curso de inglês, só da escola, né? Então foi muito bom para mim aquilo à época, sabe? Foi um ano muito... Mas aí eu interrompi a faculdade durante esse tempo, eu achei que iria voltar quando voltasse a greve. Quase que eu fiquei. E nesse Faltou muito ficou pouco, vendendo viu? o que lá? Mas limpei muito chão. Vendendo Tava umas serviço, batatinhas, vendi serviço, cuidei de meu pai por trás, né? Claro, tava ali, lógico, né? Tentando dar o melhor que se podia, mas foi muito bom. Muito bom, muito bom. É um outro planeta. Hoje eu vejo os meninos é um intercâmbio, mas tá falando com a mãe todo dia no celular. A gente comprava um cartãozinho. O cartãozinho entrava. Eu já era universitária, né? O cartãozinho entrava assim no... Fazia 100, 99, 98, 97, 97, 98. Orelhão, né? Era rápido. Né? Não tinha, porque era caríssimo. Era outra realidade. Né? Era caríssimo. Em 2006, quando eu tive... Aliás, 2007, intercâmbio em Portugal, logo no início também era cartão, ia por orelhão, e aí fazia essas ligações também, era rapidinho. Pô, mas você tá em 2007, olha eu. Depois de um tempo eu descobri o VoIP. Isso foi em que ano? Se eu tô formada, olha, 2000, o ano que o Fred Mercury morreu, 91. Eu tava lá quando o Fred Mercury morreu. 91. Rapaz, a queda do Muro de Berlim foi 90. Disruptivo, é a palavra. Aí você conheceu uma Europa unificada. Por isso que ela é desenrolada assim. Ver coisas diferentes. E lá, Ida, viajou muito, conheceu ali muito. Fez aquele espécie de mochilão. Como é que foi? Muito. Até porque a Inglaterra é muito cara, né? A Libra é cara. Né? Se você passa um final de semana na Itália, é mais barato. Né? Então você vai ali, né, fazendo esses ajustes. É interessante dizer, Frank, que uma passagem, né, por exemplo, entre a Inglaterra e a Itália, é como se tu estivesse comprando uma passagem para ir aqui pro Recife, para tu ir aqui para São Luís. Vai de trem, a gente ia de trem, para França de ferry. Ferryboat, eu tô naquele ferryboat com gato, cachorro, papagaio, periquito. Às vezes eu fico pensando nisso, né? A gente faz essas viagens e essa facilidade e nós não temos um trem para Recife, né? Por exemplo, esse exemplo aqui. Mas nossa malha ferroviária é... Eu ia comentar mais à frente, anotei aqui, mas eu vou falar logo. Essa questão da Hilda de ser vendedora, né? E tem uma certa cultura, não sei se vocês sentem, que as pessoas têm raiva de vendedor. Ah, o cara já vem me vender alguma coisa, você tá na praia. E eu penso diferente, eu gosto disso aqui, né? Rapaz, eu gosto quando alguém vem me vender alguma coisa, Rafael, que eu fico até aprendendo as técnicas, porque o que a pessoa é vendedor usa. também. Gente, eu me casei com um vendedor. Eu não me casaria com um advogado, eu me casei com um vendedor. Olha, um dos ensinamentos maiores que eu tive sobre arte de venda
aconteceu, por incrível que pareça, eu acho que ano passado a minha família veio pra cá e a gente tava ali no mercado dos peixes, foi comer um camarão, né, tradicional. Os caras chegaram pra vender rede ali. Meu amigo, você vender rede pra quem tá indo comer camarão, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Os caras venderam umas 4, 5 redes lá pra gente. E eu olhava assim, maravilhado, eu assim, caramba, bicho, o cara tem que se garantir muito pra você. Uma coisa é você vender que já não é tão simples, mas você vender um contrato de honorários para quem tá sentado ali querendo um serviço de advogado. Pois pense em vender há 30 anos atrás direito de empresa na Justiça do Trabalho, que era antes. Imagine. Então... Como era antes, há 30 anos. Uma mulher. Uma mulher que entrava naquele fórum, era só homem. E tinha uma coisa, o direito do trabalho era visto como um direito de segunda categoria mesmo. Até pouco tempo. Mas não tem comparação. Franca, as pessoas diziam assim pra mim, tão inteligente. Essa menina tirava primeiro lugar em tudo. Como é que essa menina Foi pro direito de foi trabalho. pro direito de trabalho? Eu ficava adoecida, porque o direito do trabalho é lindo demais, né? Eu falo meio apaixonada mesmo, porque eu acho que dá uma tese sociológica, assim, a sociedade muda junto com o direito do trabalho. Claro que as relações mudam. A relação de direito do trabalho mudou. Claro, a sua relação de pai e filho mudou. Aí tu Esposa imagina, e marido mudou. Como é que as relações de trabalho não vão mudar? tu imagina nesse período de tempo, né? Eu já cheguei, na primeira pós-graduação que eu fiz, foi direito processual, já cheguei a ouvir de professor, não, mas tem o pessoal chama de direito de trabalho, não é nem direito não. Imagina Era. nesse Teve uma período. vez que nós chegamos ia ter, tá no segundo semestre, sei lá, terceiro, tinha uma cantina na UFC chamada Dão. Não sei nem se existe hoje ainda, era o Dão. Um senhor, assim, bem marrento, tal, era uma abacatada, umas bananadas, assim, que a gente comia lá. E chamava até McDonald's. Excelente. Era McDonald's. E teve uma vez que botaram uma faixa assim, uma coisinha assim. E o senhor lhe perguntou, minha filha, você quer nascer bonita ou fazer direito na UFC? Você fez sua opção. Digo, meu Deus, tá me chamando de feio. Eu não terminei nem meu primeiro ano. Eu não terminei nem meu primeiro ano. Tiraram logo, né? O pessoal do CA mandou tirar e tal. Mas é porque era uma coisa muito masculina. Hoje você vê que há muitas mulheres aí, né? A gente sabe disso na OAB, a quantidade de mulheres, mas efetivamente em linha de frente, batendo o martelo, nós não temos tantas, não. Sim, não. Nós temos assim, tem o pai, tem o marido, tem o irmão, mas aquela que está na linha de frente dos escritórios mesmo, na marrenta, né? Você não vê tantas. Essa nova geração, você já começa ali. E se você vai buscar, vai ter um homem ali atrás. Quando eu comecei, isso era muito forte, muito poderoso. Né? E deu mais vontade ainda de fazer a tal da venda. Né? Pois é, e voltando para a linha do tempo, né? Aí teve esse período lá na Inglaterra, onde você também foi uma vendedora de serviços, não sei se chegou a vender algum produto também. Estudei, viu? Estudando de verdade. Estudando, eu fiz o Proficiency do Cambridge. Né? I like your pronunciation. Thank you, sweet. E aí, voltando para a UFC, reassumindo lá o faculdade de Direito, né? Como é que dentro da faculdade já houve essa noção, essa vontade de advogar, ou foi direcionada para algum concurso? Não. Como é que foi? Quando foi no último semestre, eu digo, poxa, eu vou me formar sem ter estagiado. Né? Aí eu entrei na CAGE, Caixa de Assistência Judiciária do Estado. É a triagem antes do Ministério, ou antes da Defensoria Pública. Era ali na Alberto Nepomuceno, do lado do Mercado Central. Só gente boa. Você pensa assim, se você falar da minha geração, muita gente estagiou ali, sem ganhar nem um centavo. Ali é o seguinte, vai, na marra, e vai. Né? Uma escola, efetivamente. E as pessoas faziam filas para serem atendidas, né? E era uma coisa muito chocante, porque eles chegavam e diziam assim,
doutora, aí eu ficava com aquele papelzinho, nome, tal, conte sua história, né? Porque era tudo no papel, né? Era tudo, não tinha negócio do contador, né? E a gente fazia ali, aí no final ela dizia assim, sim, doutor, e o leite dos meus meninos? Qual é a fila do leite? Porque ali atrás da pensão, e achou que, mas disseram que era aqui que eu ia ter o meu leite. Aí eu, é mesmo. Ela já vem aqui, na última, doutora, eu fui esfaqueada, eu fui não sei o quê, né? E aí começava a ter coisas que efetivamente vai sensibilizando de uma forma surreal, né? Tanto é que às vezes eu comprava as latas de leite, às vezes os saquinhos de leite Sila, tinha uns saquinhos de leite, eu deixava dentro do carro. Aí a minha fila era assim bem comprida, dos outros na triagem era assim, pouca gente. Aí Já sabia. era, Tinha garantido o leite. a defensora dizia, por que, que a fila da Hilda é tão grande? Não sei, doutora, acho que é porque eu converso. Mentira. Porque eles diziam, é a fila daquela que dá leite. Aí eu ia escondida, abri o porta-mala do carro, até que fui proibida, né? Por óbvio, não podia fazê-lo. Mas aquilo me enterneceu muito, né? Poxa, essa advocacia tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Não dá para ficar atrás do... Eu sei que existe um processo, que existe o procedimento, mas a gente não pode perder a ternura jamais. E talvez foi aí. Tanto é que o meu grupo de amigas da UFC, que nós temos até hoje um grupo de amigas, está falando com eles hoje, inclusive, né? Todos fizeram concurso. Então eu participava do grupo de estudo para concurso. Eu nunca me inscrevi para um concurso. E, aliás, me inscrevi. Eu me inscrevi para o Rio Branco. Instituto Rio Branco. E passei na primeira, passei na segunda, e a terceira eu não fui fazer. Com medo de passar. Foi exatamente isso. Porque a época tinha muito isso, assim, uma mulher no Rio Branco, essa não vai ter filho, essa não vai ter uma família, porque os homens, como é que né, realizava uma mulher que ia ficar de porto em porto, você tá me entendendo? Uhum. Então foi exatamente isso. Eu passei na primeira, foi o único concurso que eu me inscrevi durante todo esse tempo, né? E os demais eu estudei com minhas amigas. Eu tenho amigas maravilhosas no Ministério Público, na Procuradoria, diversas procuradorias, amigas que a gente estudava junto. Eu gostava mais do estudo, né, do grupo de estudo. Né? Meus filhos aqui dizem, mamãe foi a única que foi num grupo de estudo de literatura russa. Eu fui eu. Se você inventar aí um grupo de estudo, eu adoro um grupo de estudo. Inventou aí um grupo de estudo. Vamos pensar, né, que esse grupo de estudos louca, aí com ainda. Sou louca por grupo de estudo, meu. Assim, a gente podia voltar a estudar literatura russa. Olha, se totalmente for fora do direito, eu ainda gosto mais. Karenina. Dostoiévski. Mas eu gostava do grupo, gosto daquilo, desse grupo pequeno, conversando aqui sobre coisas... Vendedora, apreciadora de um bom networking. A gente já tá falando aqui, Franca, as bases de como se forma um excelente advogado. Exatamente, é aí que eu quero começar aqui. Formou, aí já foi para advocacia, foi para um escritório, como é que foi? Eu formei e continuei vendendo. Olha aí que louco, porque eu ganhava dinheiro. Né? Então era uma coisa que ficava ali dúbia. E aí eu recebi um convite para... Eu ainda estagiei um tempo com o Dr. Zé Alberto Rola. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Um cara fantástico, um cara comercial, só tinha ele aqui. Um senhor, um gentleman, um cavalheiro. Se não conhecem, procure saber quem foi o Dr. Zé Alberto Rola. Nossa, queridíssimo. Ele fazia, Hilda, vem aqui, vamos falar comigo aqui. Trabalhei um tempinho com ele. E logo depois, 2 amigos, que à época eram amigos queridíssimos da faculdade, Hilda, vamos montar um escritório? Isso eu não estou fazendo nada, você também? Vamos aqui, dá para conciliar com as vendas? E nós abrimos um escritório bem pequenininho, no Etevaldo Nogueira. Bem pequenininho mesmo, uma salinha pequenininha, e eu era feliz lá, né? Mas não deu.
Não deu. Um dos amigos teve uma proposta, é um advogado bastante conhecido aqui, muito bom, excelente advogado. Aliás, os dois são excelentes advogados. Teve uma proposta aí de uma outra coisa, enfim, foi para uma outra coisa. E isso ainda era uma advocacia mais geral ou já estava direcionada para o trabalho? Generalíssima, barba, cabelo e bigode. Não existe. Olha, eu acho que uma pessoa que se forma e entra para uma advocacia específica teve a sorte de ter uma pessoa na família, uma indicação, mas se você tá abrindo o seu escritório, você vai escolher causa? Não. Meu amigo, eu escolho hoje de vez em quando. Porque tem coisa que a gente faz, né? É bom fazer e faz parte da nossa natureza, né? Para eu dispensar um cliente, tem que ser um cliente... Porque é bom você ter aquele desafio também, mesmo que não seja na sua área específica, na sua zona de conforto, né? Aí daí eu tive um convite para trabalhar, quando tinha terminado isso, fiquei um pouco chateada com a finalização dessa sociedade, porque era muito bacana. E a doutora Dóia Cavalcante abriu uma vaga no escritório dela. A doutora Dóia já era advogada de banco aqui. Advogada, foi muito tempo assessora do doutor Arias de Castro. E tinha um escritório aqui que era Banco Real, Bic Banco, Banco Equatorial, era uma, né? E uma das advogadas estava saindo e eu fui fazer uma entrevista lá. E na divertida, minha entrevista foi num restaurante, onde hoje é o Ilamare. Não sei se vocês lembram, tinha um restaurante ali e a minha entrevista foi lá. Já teve alguns lá, já foi Faustino. Aí minha entrevista foi lá, ela sentou, começou a conversar comigo assim, disse, mas a senhora não vai fazer nenhuma pergunta para mim de direito? Quero saber só se você não é burra. Aí ela disse assim, muito direto, uma mulher inteligentíssima, né? Disse assim, você é muito inteligente. Bora entrar nessa comigo? Eu falei, bora, na hora. E com ela eu fiquei 6 anos. Se eu sei alguma coisa de direito do trabalho, de base, eu aprendi com a doutora Dóia Cavalcante, né? A casa dela, ela tinha uma casa ali no HGF, perto do HGF, tinha um segundo andar. O segundo andar correspondia quase a casa inteira. Era uma biblioteca, Rafael. Você entende, Franco, como é que é? Uma escadinha, e o resto da casa é só de livro em italiano, em alemão. O que tinha de direito do trabalho mais atualizado. Ia pessoas assim, tradutores juramentados, traduzir livros. E eu ficava lá assim, ó, literalmente bebendo daquilo. Eu digo muito, ela tinha uma dificuldade assim com o computador, e às vezes eu ficava digitando, né? E ela ficava declamando uma peça. Literalmente declamando. Porque aí ela começava a falar e eu começava. A vontade que eu tinha era de gravar aquilo. E talvez a minha paixão pelo direito... E ela dizia, quem faz audiência na Justiça do Trabalho faz em qualquer lugar. Eu penso do mesmo A jeito. oralidade... E é uma verdade até hoje. A oralidade... Eu andava no tribunal, o pessoal dizia assim, é a menina da Dóia. Né? Eu era muito jovem, né? A menina da Dóia aí, a menina da Dóia aqui, eu me lembro do doutor Aris, só prestar atenção aí que ela começou a regalar os olhos. Quando ela vem fazer sustentação oral, ela regala os olhos, cuidado com ela, né? Então, tanto é que ali também é minha casa, né? Eu falo com tanto, as pessoas dizem, você fala com tanto carinho, com tanta paixão, mas gente, eu criei meus filhos ali, né? Quantas vezes, Franca, eu fiz sustentação oral com a minha filha de pendurada naquela cestinha. Você está entendendo? Vocês deixam filhos pequenos em casa. Mas nós temos que levá-los. Eu tô olhando aqui para Jordânia porque ela sabe do que eu estou falando. Eu chegava naquele prédio, que era o prédio antigo, né? Que agora está mais novo do que o novo, enfim. E com o Davi, esse que já está na faculdade, naquele carrinho guarda-chuvinha. Né? Doutora Dulcina, eu levava a papinha, a doutora Dulcina dava a comida dele entre uma audiência e outra. Então, quando eu digo que ali também é meu lugar, apesar de não ter um parente, não ter um conhecido, não tinha ninguém me dar um estágio. Nunca tive.
Nunca tive um estágio de graça. Nada, 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 nada. É o que a Justiça do Trabalho me dá o que eu sempre dei a ela. Né? Muito trabalho e amor. E reconhecimento. Eu fiquei muito feliz, inclusive, até na nossa outra conversa, né, citei isso, porque quando a Hilda recebeu o reconhecimento lá do TRT, a medalha de ordem, né? Não sei, Alencarina. Então, assim, foi algo que eu me senti, assim, representado. O sentimento é esse, de quem atua mesmo na Justiça do Trabalho, de ver um advogado trabalhista atuante. Tá lá, que a gente chega, tá lá realmente fazendo sustentação, realmente fazendo merecido. audiência. Então, esse reconhecimento, fico feliz, Hilda, porque esse reconhecimento também faz parte, né, também é importante. Essa história dessa medalha me emociona sobremaneira, sabe? Por diversos fatores, né? Por isso que você tá colocando aqui agora, né, que você colocou, porque representar os meus colegas advogados, gente, eu acho uma honraria, assim, eu não falo da boca para fora, vocês que me conhecem bem, sabem, eu não falo nada da boca para fora. Eles até disseram, não me perguntam que eu respondo, né, a chance de eu responder é imensa, né, é uma honra muito grande. Eu recebi telefonema de desembargador aposentado, de servidor aposentado. Pô, doutora Hilda, que legal, agora sim, vai receber uma pessoa, né? Um dos desembargadores olhou para mim e falou assim, eu me lembro do seu filho, né? Vestido de Homem-Aranha, sentado em cima daquele carrinho de processos, que o Pompeu, que era o que levava os processos, o Davi ia em cima do carrinho soltando teia, né? Até porque a gente dava entrada, tinha que protocolar, levar para da distribuição, saber qual é o gabinete que caía, na marra. Era muque. Literalmente no muque. E eu não tinha qualquer. Então ele ficava em cima dos processos. Literalmente, no carrinho, todo vestido de aranha, com aquela. Inclusive a máscara e tal. E vamos que vamos. Porque verde é a grama do vizinho, né? Quem vê agora, ai que. Hilda, quem está assistindo agora, nesse momento, a gente acabou até tirando um pouco da surpresa da história, que já viu que deu certo, né, Rafael? Já viu que aquela estudante que entrou ali por acaso no direito, no final aqui chegou já recebendo as honrarias, muito merecidas, e o reconhecimento. Então eu já vou fazer aquela pergunta que a gente gosta muito de fazer aqui. Olhando aqui em retrospectiva, né, Hilda? O que é que você, se você pudesse assim, selecionar 3 decisões, 3 momentos que você teve que tomar uma decisão, que no primeiro momento ali pode parecer até que você foi um pouco para trás ou que desceu um pouco, mas que em um segundo momento você viu que foi a decisão mais acertada e que te catapultou para outras situações ainda melhores? Sei dizer isso claramente. Claramente. 3 decisões que foram decisivas na minha carreira. A primeira foi eu estar naquela filazinha da UFC, e inadvertidamente ter colocado direito. Não saber o que fazer, foi bom ali. Se aquilo não foi Deus, como diz, se aquilo não foi o Espírito Santo, eu não acredito mais em outra coisa qualquer. Porque é aquela coisa de colocar... Tá arrepiado, mano. De colocar a mão mesmo. Pegou em mim também. Pra mim foi um carinho. Foi um cuidado, porque tudo é cuidado de Deus, né? Tudo, até aquela queda, né? Livramento. Tudo é cuidado de Deus. Então, eu acho que na hora que eu marquei ali, né? Eu cheguei em casa até confusa, dizer, meu Deus, agora não tem mais jeito. Eu vou botar na Unifor outra coisa. Eu até, olha só a cabeça, né? E eu acabei passando para administração na UES, na Unifor eu passei para direito e na Federal eu passei para direito também. Eu fui fazer história depois, né, de formado. E essa foi a primeira. A segunda foi a minha saída da Dóia, tá? Eu amava a Dóia, né? Dá pra ver até agora, né? Eu tenho uma coisa de gratidão com ela, assim, imensa. Né? E num determinado momento eu achei que estava ficando pequeno. Estava ficando pequeno. Era ela, o filho e eu. Né? Estagiários ali e tal, mas era ali, né? E por mais que eu gostasse muito dela, eu recebi um convite para ir para fora, uma advocacia, né? Eu tinha me formado com o Viveiros, né? Com o Marcos Viveiros, que é um amigo muito querido, queridíssimo, na verdade.
E eu recebi o convite para a vaga trabalhista que era de lá. Viveiros era do Silvio para a vaga trabalhista que era de lá. E à época eu fui ganhando menos do que eu ganhava na Dóia. Consideravelmente menos. E eu estava recém-casada, né? E na época a Dóia até se chateou, mas por quê, né? Mas alguma coisa me impeliu para aquilo. Espírito Santo de novo. Não tem como. Você tá no canto, né? E ir para outro ganhando menos. Ou você tá muito mal, o que não era o caso, né? Ou alguma coisa tá ali dizendo, mas aquilo não saía do meu coração de jeito Você nenhum. tá enxergando algo que ninguém enxergou ainda. Né? E essa foi a segunda vez que eu acho que foi um impulso. Tanto é que eu saí de um lugar aonde eu que ia representando o escritório nas coisas do Banco Real em São Paulo. Era eu que ia na transição do Bic Banco em São Paulo. Para ficar dentro de uma mesinha desse tamaninho, ser mais uma da equipe, né? Uma coordenadora incrível. À época, doutora Juliana Abreu, que todo mundo conhece, absolutamente fantástica, acho que é um nome para vocês trazerem, uma pessoa fantástica. E foi efetivamente, financeiramente, um passo para trás. Mas na época, me disseram o seguinte, vai haver uma fusão com o escritório de São Paulo, Tosini, não é para agora, mas essa fusão está sendo entabulada e vai ser uma coisa legal. Né? Vai ser uma coisa que eu digo, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa boa. Então, foi a minha segunda. Uhum. E a minha terceira foi essa mais recente, que foi feita há quase 5 anos atrás, eu acho, né? Um pouco antes rápido, né? No instante, né? Às vezes parece rápido, às vezes parece que faz uma vida inteira, né? Que foi assim uma coisa... Quando eu tinha um escritório de sucesso, né? Com um sócio de sucesso também, sócios, né? Dois outros sócios, e resolvi sair, né? Resolvi sair mesmo, e romper, e sair realmente sem nada, sem um plano B, né? E sem um plano B mesmo, né? Sem um plano, né? Depois da comunicação que eu comecei a começar o plano B, né? E isso foi decisivo para a vida que eu tenho hoje. Né? Trabalhava muito, né? Fui muito feliz, fui muito realizada, né? Foram muitos anos, muitos e muitos e muitos anos. Me realizei muito, aprendi muito, dei muito do meu trabalho também. Eu acho que foi, tá empatado, né? Tá feito, né? Como diz a Piaf, né? Rien de rien, né? Foi feito, nada, né? Tudo foi dito, tudo foi falado, e partir para um outro momento, né? Não ter medo de recomeçar, né? De outra forma e sem saber o que vem pela frente. Onde é que tá o sucesso? Tá no dinheiro? Tá no tempo de qualidade? Tá no reconhecimento profissional? Ai, olha, chega o sorriso é outro, né? Ai, o sucesso já bateu tantas vezes na minha porta, Rafael. Tantas vezes, eu sou uma pessoa de tanta sorte. Eu tenho sucesso em tantas searas da minha vida, tantas, que até eu fico com medo, sabia? Às vezes, eu fico com medo. Eu tive muito sucesso na escolha do meu companheiro de vida, que aguentou essa mulher trabalhando feito uma louca durante 18 anos, né? Ali, não é todo mundo, não são todos. É verdade. E ele não é da área, né? Não é da direito. área. Graças a Deus, eu também gosto disso. Né? Mais um grande participante. Eu não tive essa sorte. Mas dá certo. Dá certo também. Desculpa, Beijo, meu amor. Rafael. Juliana, Desculpa, Rafael. chama. Mas, enfim, eu jamais faria isso, né? Então, eu tive um grande sucesso na vida. Ela diz a mesma coisa, a Juliana. Não, nunca me relacionaria com advogado, né? Aí, pá, chegou eu. Ali. Menino, A exceção, a exceção ela tem que vir para confirmar a regra. Exato. Né? Então, eu tive muito sucesso na escolha, né, do meu companheiro, do pai dos meus filhos, porque talvez essa carreira não tivesse. Eu não tive que dar a boca para fora aqui, não, porque ele sabe disso, não é uma explanação, né? Assim. Porque eu acho que as mulheres têm que ver isso com muito. As mulheres e os homens têm que ver isso com muito
sabe? Com muito cuidado com as escolhas, sabe? Eu digo isso muito pros advogados, trabalhei com muito advogado júnior, né? Advogados jovens. Presta atenção. Isso é muito importante. Eu tinha uma malinha pronta em casa. Às vezes eu saía do escritório e dizia, olha, tô tendo que embarcar. Não é todo mundo, gente. Uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, mas anos. Né? Então eu tive muito sucesso nesse sentido. E o parceiro entendeu a dinâmica, né? Eu tava pensando isso, a dinâmica que é a advocacia, né? Às vezes tem aquele cliente que você consegue explicar tudo e ele se satisfaz em 10 minutos. Tem uma mesma explicação que você precisa fazer em 50 minutos, em 2 horas, em 3 horas. Tem aquela reunião de uma hora para outra. Ou seja, da advocacia tudo isso. Não é, né? Então, tem muito sucesso. Acho que aí é sucesso na vida. Uhum. Outra coisa que eu acho que é sucesso na vida. Ele teve esse acidente agora, né? Não sei, os colegas não sabem, mas meu marido teve um acidente bastante delicado agora, enfim. E eu tive que dar uma afastada de muitas coisas profissionais, né? Tanto é que a gente adiou essa conversa por um bom tempo, né? A quantidade de telefonema que eu recebi dos meus colegas. Hilda, você precisa que eu faça audiência. Hilda, você precisa que eu faça peça. O que é que você precisa? Juízes, desembargadores. Quer que eu adie a sustentação oral? Quer que eu... Sabe, a sua audiência está certa assim? Quer que faça virtual? Quer que faça híbrida? Não está marcado híbrida? Quer que faça? Isso para mim é sucesso. Você está entendendo? Na altura dessa do campeonato, com 29 anos de formada, você recebeu um telefonema de um desembargador e dizer assim, Hilda, ó, teu processo está na porta, você está com condição de vir? Meu colega, que eu não vejo há um tempo, ligar para mim e falou, Hildinha, tô sabendo. Precisa, como é que estão teus prazos? Como é que estão os prazos do escritório? O escritório é pequenininho, né? Eu sei que é você, quer que eu faça alguma audiência fora do estado? Você quer que... Não foi um, não foram 2, não foram 3. Isso é sucesso. Total. Isso é sucesso, né? O que mais é sucesso? Gente, eu tenho amigos do colégio, que eu falo todo santo dia. Todo dia de verdade, todo dia. Gente de alfabetização, né? Que vai ia buscar meus filhos no colégio, né? Amigas que os maridos são amigos hoje. Isso é sucesso. Né? Eu posso escolher com quem eu trabalho. Hoje eu posso me dar o luxo de escolher com quem eu divido os meus trabalhos, as minhas parcerias, né? Onde eu quero estar. Isso é sucesso. Eu não sou muito de carro isso, sabe? Da bolsa não sei qual. Eu prefiro um bom jantar, com um bom vinho. Né? E uma boa viagem. Não. Inclusive, gosta de dar bons vinhos também. Já recebi um excelente, viu? Inclusive, em breve vamos organizar aí um sarau, viu, Franco? Nós estamos com um planejamento aí, né? Coisa séria, pra sair agora esse ano. Bota nessa aí. Pra sair esse ano tá muito longe. Pra sair agora, os próximos meses. Isso. Só tem 4 meses esse ano, viu? Lembrando. Mas é nesse mesmo. O sucesso, né? A gente tem até uma frase de lei aqui, que é sucesso, pra mim, é ter fartura do que é importante. Que te importa. O que é que te importa? É a amizade? Eu acho que a gente ter fartura disso, do que importa pra gente. Não é fartura de carro, de dinheiro. Não, fartura de tempo, de qualidade, o que for. Agora, o que eu vejo aqui, Hilda, você falando, e pegando aqui o que outras pessoas já falaram, é que o sucesso, Rafael, ele deixa pistas, né? Essa frase não é minha não, ela é conhecida aí. E deixa pistas, e a gente tá vendo aqui algumas pistas, né? Por exemplo, essa questão que a Hilda falou, pelo que eu percebi aqui 2 vezes, essa saída de um trabalho, digamos assim, no primeiro momento até para ganhar menos, né? Até pra... Sim. E no segundo momento veio ali uma fartura maior do que estava lhe importando naquele momento. O PG falou sobre isso na conversa que a gente teve, outras pessoas falaram isso também. Sim. Essa questão de, aos olhos dos outros, às vezes, andar um pouco para trás, mas sabendo, enxergando mais na frente. Sim, né? meu amigo, mas se você me permite observar, não é fácil. Não. Você tá me entendendo? É muito difícil. Às vezes as pessoas dizem, Hilda, mas como foi que você saiu de uma situação confortável? Tá, eu não aconselho ninguém
né? Se você tem dúvida, não faça. Se você está em dúvida, a gente faz esse tipo de coisa, entendo eu, né? Salvo o melhor juízo, entendo eu que a gente faz esse tipo de coisa quando aquela é a única opção. No sentido de, gente, eu não quero mais outra coisa, eu quero fazer isso. Aquilo é real dentro do meu sentir. Aquilo está tomando conta de mim. Eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, né? E às vezes que eu tomei decisões, assim, foi um pouco isso. Então eu não digo para ninguém, vai, ouse, tente, porque cada um sabe como é que vai calçar o seu sapato. Não é moleza, gente. Você abre mão, né? E se você tem filhos, né? E um padrão para esse seu filho, porque a gente come pão com ovo, né? Mas nossos filhos, eu tenho certeza que os filhos de vocês, Nossa. né? Os filhos de vocês estudam em colégios melhores do que vocês estudaram. Você dá qualidade de vida para sua filha melhor do que a que você teve. Meus pais me deram condições melhores do que eles tiveram. E eu e o meu marido fazemos isso também. Então, quando você abre mão de algumas coisas quando você tem filho, eu sentei com a minha família. Nós sentamos e conversamos. Gente, está acontecendo isso. Só que é uma coisa que vai atingir a todos. E as crianças já não eram tão pequenas, né? E nós sentamos os 4. E aí foi lindo, né? Foi lindo, porque os meus filhos sabem quanto é uma conta de luz na minha casa, né? Então, eles... Mãe, me lembro muito, eu acho que meu filho... Não adianta você dizer assim, Franco, meus filhos, pros seus filhos. O que importa é ser feliz. Que não importa, dinheiro não importa. O que importa é você ser feliz. E você fazer tudo diferente. E você não está realizado, e você não está fazendo essa escolha. Que tipo de exemplo você está dando? Né? Então, é uma linha tênue entre a responsabilidade e o exemplo do que importa. Eu não tô aqui tratando de irresponsabilidade, por favor. Né? Aí é um outro condão, é uma outra coisa. Né? Mas você... Na hora que eu os chamei para mim, falei, olha, mamãe... Tá pensando isso, assim, por isso. E pode ser que a nossa situação mude. Pode ser que mude por um bom tempo. Pode ser que seja rapidamente, como foi, né? Normalizou de maneira muito rápida, né? Mas no primeiro mês eu saí de X para 0. 0 a 0. Né? Então, com mais de 40 anos. De 40x para 0, Franco. 100x. 100x. Puxada, viu? Pancada, viu? Que você se acostuma com o padrão. Outra coisa que eu anotei aqui sobre a vendedora, né? O que é aquela vendedora? E depois, Franco, eu ainda quero voltar aqui na linha do tempo. Que ela tá agora entrando no fórum, na Fórum Advocacia. Para depois continuar. O que é aquela vendedora? O que é que você traz, aliás, daquela vendedora para dentro da sala de audiência e para dentro aqui do escritório, tete a tete com o cliente? Gente, quando eu entro numa sala de audiência, parece assim que eu recebi uma injeção assim de ânimo, de alguma coisa. Sorrisão no rosto. Ai, eu salivo. É muito gostoso. Só sabe a quem faz. Eu tô falando para 2 pessoas que entendem o que eu tô falando. Só quem sabe o que é entrar ali e fazer uma audiência, fazer uma sustentação oral, fazer um despacho de um processo que você acredita. É um sabor muito bom. E a vendedora tá lá. Porque agora eu vendo tese. Né? Se vendia produto, vendia serviço, hoje eu vendo tese. E não é fácil vender tese. Até porque você, geralmente, e adoro quando do outro lado tem advogados como vocês. Né? Nós já advogamos em lados opostos muitas vezes. Porque é uma delícia você advogar com quem sabe o que está fazendo. Você tá ali, vira um jogo de xadrez gostoso, né? Dá trabalho você advogar. tá ali, porque quando Um dos mais legais que eu fiz foi com o Franco. Nossa, eu já fiz, eu me lembro. E aí é uma coisa interessante, de começo de... Trabalhava com a Andói para banco, tal, e eu fui no Ministério Público. Na época era a doutora Hilda Leopoldina. Vocês pegaram a doutora Hilda? Não, Não. né? Eu peguei, eu acho. Fantástica.
Fantástico. Ela foi para Brasília, de Brasília Sim. ela aposentou. Absolutamente fantástica, séria, elegantérrima. Usava aqueles coques, aquelas pérolas. Cabelo preto, né? Gente! E eram poucos procuradores do trabalho aqui. E a Dá falou, você vai para a procuradoria. Eu digo, porque era assim, vai fazer sustentação oral. Né? Não tinha esse negócio de ensinar, de tal, né? E eu cheguei lá, quando eu chego, minha gente, do outro lado dos bancários era o Dr. Carlos Chagas. Um dos meus mestres. Gente, pelo amor de Deus, tu chega verde, 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 verde. Do outro lado, na negociação com o Ministério Público, tá o Dr. Carlos Chagas, minha gente. Aí eu, pronto. Agora aqui é a morte. Né? E o Carlinhos, um cavalheiro, né? O João me queridíssimo. Um cavalheiro, um gentleman. Sabe muito. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela é gentil com quem não sabe, né? Isso aí é... Ele notou que eu tava ali absurdamente apavorada, né? Aquele cabelo imenso, rolado assim, anel de prata aqui, hippie, em todas as mãos, né? E quando terminou, e ele muito gentil, colocando os pontos, quando terminou, eu tava em pânico. A doutora Hilda falou assim, doutora Hilda, vem aqui no meu gabinete, por favor. Pronto, misericórdia. O que aconteceu aqui, né? Aí ela... A senhora estava um pouco nervosa? E sem ninguém, só eu e ela. A senhora estava um pouco nervosa? Quando ela disse, a senhora estava um pouco nervosa, meu amigo, eu caí no choro. Eu chorava, que as lágrimas caíam, assim. E aí ela dizia... Tirou um lencinho. Cheguei. O que é? Por que isso? Eu, doutora, eu não me formei para isso. Eu fui de centro acadêmico, eu fui de DCE, eu vivia na reitoria. Eu não quero representar a empresa mal. Eu vivia na reitoria. Eita, o que eu tô fazendo aqui? Eu não nasci, me lembro demais disso. Eu não nasci para ser Darth Vader, eu nasci para ser Luke Skywalker. A procuradora, minha gente. Olha que a pessoa não tem um pico, né? Eu não nasci para ser Darth Vader, eu nasci para ser Luke Skywalker. Entregava leite na... Distribuía leite na fila. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, doutora, deixa eu lhe dizer um negócio. Você desenvolveu o seu papel muito bem. E eu estou muito feliz de ver a sua reação. As empresas precisam contratar profissionais bom caráter. Você está no lugar certo. Como é que o direito do trabalho vai evoluir e vai ser implantado dentro das empresas se não tiver um intermediador bom caráter? Eu ia até perguntar, quando ela falou do leite, eu disse, Hilda, você distribuía leite na fila agora defendendo a empresa, mas aí tá a resposta, ó. E da mesma maneira. Ela não deve nem lembrar isso, mas ela mudou a minha vida. Eu disse, meu lugar é aqui, então, tá certo, faz todo sentido. Faz todo sentido, meu lugar é aqui, né? Hilda, esse é o momento que o Rafael Salles faz um café especial pra gente, Uritu Cafés Especiais. E eu queria que você falasse aí, Rafael, olhando para aquela câmera, por que o Uritu é um café especial? Bem, meus amigos, os cafés especiais são classificados por duas associações, uma internacional e uma brasileira, que dão pontuações em 10 itens, né, de 0 a 10, totalizando 100 pontos. Aqueles que atingem, Franco, pelo menos 80 pontos, são considerados cafés especiais. E os cafés especiais, eles são diferenciados desde o plantio. São sempre colhidos no ponto correto, a torra é média, não é misturado com aqueles pedaços de pau que vão junto. Não, ele é realmente um café muito selecionado, muito diferenciado. Para quem quiser mais informações, episódio 19, com os nossos amigos da Uritu, cafés especiais que estiveram aqui. Gustavo e Virlane. E aí você vai entender, você tem que tomar para entender. E agora eles estão inclusive lá na Estação das Artes, né? Ali no centro, do lado da Santa Casa, que vale a pena também você ir provar lá um café especial. E aproveitando esse momento aqui para falar dos nossos apoiadores, Star Capital, Mispa Segurança, Julie Marie Maison e Uritu Cafés Especiais. Eu tô com pena que os telespectadores não estejam sentindo esse aroma. Cheiro, né? Nossa, cheiro, esse que aroma coisa maravilhosa. E mandar um abraço especialíssimo, já que você falou na Jolie Marie, a minha amiga queridíssima Imaculada. Duas referências, né? Viu? A Imaculada tá aí, um histórico de mulher,
né, que está à frente de um escritório, né, enfim, tem uma Imaculada admiração muito cara. profunda, muito querida, uma pessoa queridíssima. De fato, viu? Um abraço, Imaculada. Ela tá sempre acompanhando aí nossos podcasts e é uma das apoiadoras do Amigos de Lei. Hilda, vamos aproveitar esse cheirinho aqui de café e me diz aí, é muita audiência para lembrar, mas tem aquelas que a gente não esquece, né? Me diz aí uma mais inusitada que ocorreu enquanto a gente aprecia aqui esse café especial. Eita, sei nem te dizer, meu Deus. Eu digo sempre, nós já tivemos uma equipe de muitos advogados, né, que o dia que eu escrever um livro sobre a justiça do trabalho, aí eu vou ganhar dinheiro. Eu apoio, viu? No dia que eu resolver ganhar dinheiro, eu vou fazer um livro de causos Trabalhistas. Causos trabalhistas. Eu não tenho nem dúvida que esse aí o Franco vai escrever. Também. Porque eu tenho coisas assim inacreditáveis e dependendo do juiz, eu tenho um para cada juiz, viu? Tenho um para cada juiz. E eu acho, sabe, assim, que nós três aqui e muitos dos ouvintes, né, dão muita sorte. Que advogar nesse 7º regional é maravilhoso. Em vários sentidos. E está ficando cada vez melhor, na minha opinião. Com a nova safra que você fala? Oxigenando, você está entendendo? A forma que a gente está sendo... O tribunal tá... Poxa, você entra ali no tribunal muito receptivo, aberto e as conversas, até as próprias sustentações orais, a gente está conseguindo... Na época, fazia sustentação oral. Falei contigo naquele dia. Eu, o Cleto, o Franzé e o Carlos Chagas. Eu era a única mulher. Tu acredita no negócio desse? Acredito. E o Carlos Henrique. Doutor Carlos Henrique Cruz. Né? E ficávamos sentados assim. E eu assim, ó. Só aquela linha de frente, né? E eu sentadinha ali. O Tuares dizia assim, tá a bichinha, vamos passar a bichinha na frente. A prioridade. Vamos passar ela na frente, que ela tá com essa carinha aí, vamos passar ela na frente, doutora Laís. O pleno era virado pro outro lado, né? Doutora Laís ficava fumando na porta assim. Deixa ela pra frente. Deixa ela ir logo, que esses outros aí, não sei quantas coisas. Ela ficava na porta assim, né? Gentil. Como quem disse, deixa essa bichinha falar logo, né? Para que depois os outros vão aqui brigar de foice, né? Os medalhões aqui vão entrar com força total. Deixa essa. Hoje é lindo ver aquela sala cheia de advogado, né? Reconhecendo de que a instrução também vai estar ali. Em tese, né? Que ali também é nossa complementação. Mas eu tive audiências. Eu tenho até vergonha de dizer, não vou não vou nem dizer, porque foram coisas sem... Ó, eu vou deixar você pensar aí em uma contável. Enquanto você pensa, só para falar uma história recente, que foi muito engraçada com o Carlos Chagas, que eu lembrei, né? O Carlos Chagas foi um dos meus mestres. Eu fui estagiário 2 anos, não fui estagiário direto dele, mas todos os dias estava ali aprendendo com ele sempre provocando a gente, ó, isso aqui, e eu sempre gostei desses desafios, né? Ele levantava uma coisa, eu ia atrás, eu achava jurisprudência, pá, tá aí. Aí ele, não pode ser assim, assim, assado. Isso foi o ministro Paulo Manos falando. Aí, nesse caso, então, tudo bem. Então, eu ia atrás de brigar, de fazer ali uma diferenciação. E sempre aprendi muito com o Carlinho. E a Hilda descreveu, acho que a melhor palavra, né? Pra descrever ele é um cavalheiro, um gentleman, né? Na forma de lidar com o direito. Eu falo, às vezes, que o meu escritório é um ateliê, muita inspiração das conversas que eu tinha com o Carlos Chagas, que ele trata realmente como um ateliê. Escutando música clássica, eu tenho essa vibe também para produzir peças. E aí, a gente tava no tribunal recentemente, nesse dia, eu não sei se a Hilda tava lá, foi nesse dia que eu te encontrei também? Não, né? Outro dia. Outro dia. Encontra direto. Pior que é direto mesmo. Mas um dia desse, a gente tava lá com o Carlos Chagas, e aí conversando sobre advocacia. Aí ele dizendo, cara, eu não gosto às vezes do estilo daquele advogado, que quer dizer que é próximo ali do juiz, e aí fica falando ali pra tentar intimidar o advogado do outro lado, né?
é uma característica, como a Ailton falou dele, ele não tem Ele isso entende de querer... deselegante, Não, isso é deselegante. Aí ele disse assim, se o juiz até quisesse demonstrar alguma proximidade, eu até me afastaria, assim, naquele momento, para não gerar nenhum tipo de angústia no outro colega advogado. Ele fechou a boca, aí uma desembargadora que tinha acabado de chegar... Carlinhos, meu amigo, me deu um abraço. Aí ele foi lá abraçar, ele tava abraçando e olhando pra mim. Aí eu, vai afastar. Mas o lance é o seguinte... Brincando, eu entendi. Afeto, Mas ficou engraçado o afeto na contexto. justiça do trabalho. Você tá entendendo ali? A gente tá ali o dia todo, quantas horas por dia, né? Nós passamos ali naquela... Né? Eu já passei minha vida... Agora não, né? Agora eu consigo buscar filho em colégio. Né? Agora eu evoluí, né? Mas aquilo já foi o né? A minha vida. Passava mais tempo lá do que dentro da minha própria casa. Né? Vivendo aquele universo. Muito obrigada. Vivendo ali. Então, afeto, né? Então, a gente sabe, às vezes, o que acontece. Estou dizendo, meu marido sofre um acidente, meus colegas ligam, o juiz liga para saber. Né? Então, um brinde a Uritu Cafés Especiais e a Hilda Massa. Eu sou louco por café, gente. Tem que ir lá na Uritu, vou levar lá também, na torra. Sou louca por café, eu tenho que beber menos café, acredita? Você tá cada dia melhor, viu, nesse delícia, preparo. De verdade. Muito bom. Eu ficava olhando e dizia, será como é que ficou esse café? Será que o Rafael tá acertando? Não, o café eu sabia que era bom, mas se você tava acertando o ponto. Mas ele acerta, viu, gente? E eu ia falar aqui sobre relacionamentos, né, com colegas, com os juízes, com os desembargadores, mas aproveitando para falar isso aqui também, como a Hilda fala, né, falou agora, há um carinho mesmo, né, de quem tá ali todo dia, e às vezes as pessoas têm uma tendência de querer confundir isso, ou de achar que vai ter algum tipo de favorecimento, e eu falo, acredito que vocês também, a gente se conhece, sabe quem conhece quem, e assim, eu trato um ali dentro da audiência, onde tem todo aquele formalismo que tem que ter, todo aquele distanciamento no bom sentido que tem que ter também, não é porque eu sou amigo da Hilda e que a gente tem essa intimidade de conversar aqui, que eu vou estar numa sala de audiência também com o mesmo tom de intimidade, nem com o Rafael. A gente sabe separar bem. E como isso é totalmente possível, sem ter suspeições, sem ter favorecimento, sem ter nada nesse sentido, né? Eu acho que só quem alcança assim, uma maturidade na advocacia e na própria vida consegue entender isso de uma maneira mais clara, né? Olha, eu acho que para além do que você falou, que é uma pura verdade, nosso regional é pequenininho, né? Comparado com outros regionais, é um regional pequeno. Olha aí, eu gostei mesmo, tá vendo? No meio de um gole só. Obrigada. Não tem como a gente não se relacionar. Sim. Eu já terminei brigas homéricas de mediação coletiva e brigas mesmo, assim, acaloradas, aonde o cliente ficou acalorado, o presidente do sindicato ficou acalorado, e fui-me embora de carona com o advogado do sindicato. E a gente parou em algum canto e fez um lanche. Exatamente. Entendeu? Às vezes a gente fica mais discreto em relação a isso, porque às vezes os clientes não têm, e nem todos têm que ter essa maturidade. Mas entre colegas... exato, a gente tem que entender. Olha, dificilmente você me vê tirando uma foto com um desembargador, com um juiz, a não ser que seja uma posse, uma coisa muito específica, né? Eu tento também, né, manter de forma mais... Né, mas e se eu conheço mais, aí é que na audiência eu sou muito mais profissional, mais, sabe, rigorosa em relação a não parecer íntima. Hilda, e assim, aqui e acolá, assim, como todas as relações dentro de casa, fora de casa, no escritório, aqui e acolá é inevitável algum atrito, né? Você começou a advogar também muito nova, pelo que você já falou aqui, e como era assim a relação com os juízes quando começou? O que é que você notava? Teve já algum problema que teve que contornar de outra maneira? Franca, eu vou te ser muito, muito assim, verdadeira nesse sentido. Até conversei com o Rafael por força de um problema que teve com um colega da comissão e nós conversamos sobre isso. Eu não me lembro
sinceramente, de um problema de maior volume com um juiz. Não me lembro, mas não me lembro de verdade. Já tive um com uma juíza, assim, que acabou alterando um pouco, no final ela me chamou na sala e falou assim, quando eu advogava eu era igual a você. Tá entendendo? Assim, não foi nada que... Claro que a gente, às vezes, sai com aquele nó na garganta. Isso já aconteceu com você, aconteceu comigo, né? Porque no começo a gente vai ali, engolindo algumas... Até porque a gente não sabe mesmo. Algumas coisas da prática. Isso. Não tem como o advogado querer entrar crescido, né, numa audiência quando você não tem técnica. É por isso que eu digo para os meninos, gente, técnica, quem vai com técnica não recebe abuso e nem altera a voz. Porque você tá ali, você tem que comprovar que você tá dentro agindo, né, dentro do processo, do procedimento adequado. Então você não levante voz, faça a consignação que tem que consignar, termine a audiência agradecendo. Olha, quando eu tinha equipe grande, eu dizia muito para os meninos, entrou na sala de audiência, primeira coisa, cumprimente seu colega. Antes do juiz, você vai cumprimentar o seu colega, aperte a mão do seu colega. Ele é o seu colega, é ele que está ali, né? Cumprimente o juiz e cumprimente, se for o caso, o reclamante, né? Cumprimente a parte. Ela está ali fazendo o que cabe a ela. Assim como o preposto, né? Uhum. É uma civilidade mínima. Já passaram muitos advogados, né? Enfim, durante todos esses anos. E às vezes eu encontro com um, com o outro, e dizem, doutor, eu lembro muito de você falando isso. Digo, cumprimento. Olhe no olho do seu colega. E o cumprimente. Aperte a mão com segurança. Vocês estão ali no tatame. Ganhar no tatame é muito bom. Né? Você está ali né? Você não quer ganhar fora do tatame. Você não quer ganhar no grito. Você quer ganhar na técnica. Dentro das regras. Dentro das regras. Né? E essa coisa do cumprimento inicial e do cumprimento final é muito importante. Então, eu não te respondendo objetivamente sua pergunta. Mas já tive problema com o colega. Já tive problema com o colega e, infelizmente, os problemas que eu tive são muito mais com advogados muito jovens do que com advogados antigos. Né? Que é uma pena. Já tive uma vez que uma moça bateu na mesa e cresceu, assim, meio corpo de... Né? Sorte que a gente estava numa audiência com o doutor Henrique. Cavalheiro também. Gentleman. Que O conduziu nobre advogado. que conduziu a situação de maneira linda, né? Porque a minha colega não queria, porque queria fazer pergunta para o cliente dela. Então, né? Não dá. Demais. Não dá. E ela Fiz um olhava... vídeo sobre isso, Rafael. Sabe? E ela olhava eu já pra... tive que fazer também. Eu já vi na prática isso acontecendo. Gente, ela olhava várias vezes. Várias vezes. É. E ela ainda dizia assim, a senhora não sabe, doutora, por favor, fique na sua. Assim pra mim. A senhora não sabe porque a senhora não advoga aqui. A senhora não tá, a senhora deve advogar no cível. A senhora tem pouco tempo aqui. Então, por favor, a senhora não sabe. Aí eu fazia assim, ó. Tá certo, mas doutora, deixa eu lhe dizer. Até para os advogados que advogam pouco aqui na Justiça do Trabalho, a senhora não deve tratar assim. Advogados como eu, que tem pouco tempo aqui, a senhora deve ir porque hoje é a senhora, amanhã sou eu. Tem que ser a referência para mim. A senhora... Gente, mas eu fiquei pensando assim, mesmo que fosse uma colega mais jovem, mesmo que fosse, não é maneira de trato. Então, com o juiz, tive enfrentamentos técnicos. Né? Todos nós tivemos enfrentamentos técnicos. Quer constar na ata, não consegue. Doutor, por favor, vamos aqui. É a melhor forma da gente fazer. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar, né? É a vendedora, né? Aí a vendedora entra. Então, e quando a gente tem um histórico também de requerer coisas sérias, de não requerer bobagens, eu me lembro, na Procuradoria do Trabalho, eu não me lembro exatamente quem foi o procurador, mas tinha um sindicato específico e a empresa nos contratou.
E na hora que eu entrei, o procurador falou assim, quando quiseram crescer um pouco, né? Aí o procurador falou assim, a doutora Hilda não pega causa, ela não vai entrar aqui para mentir. Ela não vai mentir. Eu conheço a doutora Hilda, ela não vai botar o nome dela aqui, então tem muito do nosso rosto para isso, entendeu? Isso é muito bom. Sucesso. Né? Você pergunta de novo o que é sucesso? Sucesso. Sucesso é acordar e meus filhos estarem em casa. Sucesso. Hilda, e você olhando assim, consegue identificar algo que foi mais difícil por você ser mulher? Você já falou, né? Toda essa questão dos filhos, da compatibilidade de horários, mas no trato ali dentro da sala de audiência. Eu acho pior no cliente. No cliente. Com o cliente. Com o cliente é mais complicado. Agora não, que eu já tenho uma certa senioridade pela idade mesmo, né? Mas como é mais jovem, né? O cliente queria saber quem era o Dr. Massler, Quando o cliente chegou de São Paulo, que viu o Dr. Massler, a cara de decepção foi cruel. Eu disse, o senhor está decepcionado? Mas quem fez a negociação fui eu. Mas quem fez a audiência fui eu. Se o senhor quer trocar, a gente troca. Não tem problema nenhum. Tem homem aqui para fazer. Senhor, o senhor tem certeza? Você entrar numa reunião de clientes ou com outros advogados, agora a reunião ficou florida. Pelo amor de Deus. Tem mais espaço para isso. Né? Aí o meu sócio entrava de que tá florido também. Entrou o cravo. É aquela coisa na pergunta que eu respondo. Ficou com cheiro também? Cheira ele. Pra ver se ficou cheirosa, se for florida. Então, parece brincadeira, mas para quem tá do sentindo outro lado, ali, você tá entendendo? É um complicador. Não é um complicador, mas é um a mais. Você sempre vai fazer a mais. Você sempre tem que estar mais profissional. Ninguém faz negócio tomando uísque, gente. Os homens fazem negócio tomando uísque. Se eu chegar para um happy hour no final da tarde, né? Eu tô fora daquele contexto. E com o rosto mais jovem, aí é que fica mesmo. Por favor, não estou dizendo que são todos, tá? Mas é um cuidado a mais que você tem que ter. É uma postura a mais. Eu nunca fui desrespeitada no meu trabalho. Eu, Hilda. Não sei se a gente toma uma postura também que isso faz um distanciamento, né? Vocês me conhecem, me veem no fora, eu falo com todo mundo. Com todo mundo. O rapaz da tapioca, o rapaz lá embaixo, os juízes, os desembargadores. Eu nunca fui desrespeitada. Por nenhum colega, por nenhum não fui. Aliás, e tive um problema uma vez. Um problema bem delicado, mas muito delicado, na Procuradoria do Trabalho. Tá? Que foi resolvido. Essa não dá para botar no ar. Um problema bastante delicado. E eu fui até o fim. Depois eu soube que outras mulheres tinham passado pela mesma coisa. E só eu que tive que resolveu. Peito de ir lá. Por quê? Já tinha mais tempo de advocacia, já tinha mais estrada. Uma menina nova não tem estrada e se sente... como é que vai ser aqui? Né? Mas é interessante. E quando... Não sei se tu já começou a pensar nisso, né? Quando você se torna pai de menina, né? Essas coisas que acontecem, esses comentários, você fica mais alerta, né? Uma vez, também, sem falar nome nem nada, mas assim, são esses tipos de comentários. A gente estava numa audiência e aí entrou alguém do tribunal para fazer uns registros, umas fotos e tal. E o juiz que estava conduzindo a audiência, de um lado tinha um advogado, eu estava olhando a audiência. De um lado tinha um advogado com o cliente e do lado a advogada com o cliente. Rapaz, se eu fosse esse fotógrafo, eu pegava esse lado aqui que é mais bonito e tal. E aí eu só pensando, rapaz, se o cara fizesse um comentário desse com a mulher dele, né? Que por acaso é juiz aqui. Será que se ele acharia conveniente ou não e tal? E são essas faltas de
não sei se de cuidado, ou de... Às vezes a pessoa pensa que tá elogiando, ou algo nesse sentido. Passa, é como se nada tivesse acontecido. Sabe, que constrange, querendo ou não constrange, porque você tá ali, não é porque você é bonito, ou porque você é feio, é porque você é um profissional, você é uma advogada habilitada, estudou o processo, um advogado habilitado, estudou o processo e tá ali. Olha, hoje no escritório nós somos 2 mulheres como sócias, né? Nominais. E a minha sócia é muito jovem, né? Uma sócia jovem, bonita, né? Enfim. E muito competente, já extremamente competente. Já tive a oportunidade de conduzir alguns acordos em lados opostos, né? Quando eu era do outro escritório, a doutora Mariana, né? Então... Uma das profissionais mais competentes que eu já tive a honra de trabalhar junto. Impressionante, impressionante. E nós somos complementares, né? Porque ela gosta do interno, né? E eu gosto da linha de frente, né? Então, isso faz toda a diferença voltando ao sucesso do escritório. Porque eu não quero o que ela faz e ela não quer o que eu faço. E aí a gente transita muito bem nesse... Já? Vamos. Ei, Hilda, pra não deixar aqui... Falo demais, né? Falamos, né? A trajetória incompleta, né? Vamos voltar chegando aqui. Nem nos hobbies ainda. Não, vamos aqui Te marca outra. Por fórum. Como é que foi Esquece esse período que tu fez a aposta pra... Mas ainda tem tempo aí. Como é que foi na época que tu saiu da Dóia, né? E foi lá pro fórum. E aí, fórum. E aí depois eu sei que tinha essa expectativa da fusão. Teve a fusão. Foram anos muito felizes na fórum do Tozini. Conheci pessoas absurdamente fantásticas. O Tozini era uma grande referência de escritório naquela época, né? E eu vou dizer, valia. Não era só nome, não. Profissionais absolutamente incríveis trabalharam naquele escritório, né? Além dos 2 sócios excelentes, que é o Marquinhos, né? O Marcos, o Gleidson. E aí a gente tinha a Juliana Abreu, a Gilmara Barbosa, maravilhosa. Eles eram todos do Tozini? Aí depois virou Abreu Ribeiro. Exatamente. Dos escritórios que eu mais admiro hoje, gosto muito da forma de atuação deles, muito, muito ético, muito bom. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, além dos sócios, né, com a Juliana, com a Gilmara. O Marcel era nosso estagiário, né? Era nosso estagiário. Abraço pra ele. Doutora Camila, juíza, era advogada lá, doutora Camila Miranda. A doutora Amelinha Rocha, defensora pública, incrível, maravilhosa. Era advogada lá do Tozini, né? Doutora Hilda Massler. Essa daí é fera. Era advogada lá, Mariana trabalhou lá. A Mariana foi estagiária Mariana lá. foi de lá, exatamente. Uma advogada brilhante, que eu sempre falo delas, me diz, Maria, advogada que mais... Doutora Cecília, uma das melhores advogadas com que eu já trabalhei. É que eu tô falando... Mas eu tô correndo em erro, porque vai ter muita gente... Correndo o risco de esquecer o nome de alguém. De pessoas incríveis, absolutamente incríveis. Era muito grande lá, tu lembra? Doutora Renata Gondim foi de lá, Renatinha Gondim foi de lá. Né? Então, gosto mais da doutora Renata. Foi a Jerusa, poxa, a G foi de lá. Então, nós trabalhamos numa época em que aquele escritório era ouro. Ali saíam as peças, as audiências, foi uma oportunidade... Entre advogados e estagiários, tinha uma média de quantas pessoas, sabe? Meu amigo. Tu acha que tinha mais de 100? Não tinha mais de 100, não. Acho até que tinha potencial para ter. Viu? Acho até que tinha potencial para ter. Mas era tudo muito, por incrível que pareça, grande, um escritório grande, mas era muito artesanal. Uhum. As teses eram discutidas, sabe? Era um negócio lindo de ver. Lindo de ver. E aí o Tozini era um escritório de fora, que procurou sócios aqui, não foi isso? Aqui os meninos viraram sócios do Tozini. Uhum. Até que eu acho que foi quando eu tive o Davi. Davi tem 18 anos. O Marquinhos saiu. Acho que foi para M. Dias. Eu não sei. O Marcos que saiu primeiro. Aí veio um sócio de fora. Foi quando eu saí. Não sei se já estudante não, né? Uma temporada. Foi quando houve, eu até vi o do PG,
Que eu disse, Isso. a Elaine foi pra lá porque precisavam de 2 pessoas pra minha saída, pra me substituir. E uma delas foi a Elaine, Uhum. a esposa do PG. Legal. Foi a gente contratou pra que ela fazia Os episódios se complementando aí. Precisou de 2 para Pra substituir aí, né? Menina, a minha pauta de audiência era um negócio louco. E eu amava aquilo. Eram umas folhas assim, eu acho que se vocês conversarem com alguém que foi daquele tempo, no papel, Ainda peguei as folhas. sabe? Era aquelas folhas assim, aí eu fazia assim, mas eu adorava aquilo, e a gente os colegas eram poucos, não se disse, segura aí que eu tô chegando, né? Ainda tinha uma cortesia. Eu procuro fazer isso. Eu também de vez em faço. quando. Eu também faço. O colega me liga aí, eu tô aqui, eu tô no trânsito, quando eu vejo que é um colega sério, que é uma pessoa, colega eu faço. na audiência virtual não estava conseguindo acessar o pré-posto, né? Aí, até do escritório da Imaculada, a Emanuele. E ela lá, você vê que tava nervoso que o pré-posto... Doutora Emanuele, fique tranquila, que a gente vai esperar o pré-posto entrar, não vai ter problema nenhum. Não vou pedir revelia, confissão. Fique Eu tranquilo que vai faço dar isso certo. também, meu amigo. Eu também faço isso. Registrar aqui também, viu? Essa questão com o Bruno Heller, né? Doutor Bruno Heller, vocês conhecem, logicamente. E eu me dou muito bem, e a gente tá mais ou menos com umas 15 ações pesadas lá. E aconteceu muito de pedir para adiar audiência. Bruno, eu vou adiar aqui, já peticiona aceitando, já do outro lado também, tudo. Tanto que eu acho que a primeira audiência que a gente foi mesmo, o pessoal, não, eles vão fazer um acordo lá. Rapaz, foi de um lado do outro, aquela Uma coisa não tem coisa nada a ver com a outra. brigada ali, né, entre aspas, dentro ali do processo e tudo. Acabou a audiência, vamos almoçar onde? Vamos almoçar junto Aí e eu te tudo. pergunto. Bom demais isso. É bonito demais. É. É bonito demais uma audiência bem pegada. A última audiência que a gente fez, rapaz, eu tava com um conflito de pauta de audiência. Eu falei assim, Bruno, eu tô aqui na terceira vara, sei lá, outra que a gente ia fazer junto era na 10ª. A juíza chamou 10 horas, e 10 e 10 e ele não chegava, e eu não chegava, né? Ele falou, tô segurando aqui, tal. Quando a juíza disse, vai mais esperar não. O que é que ele já tinha feito? Ele já tinha dito, ó, doutor, se ele não chegar, eu quero que seja adiada a audiência. É, legal isso. Gente, isso é uma cortesia mínima. Pelo amor de Deus, um dia é você, outro dia você pode retribuir. Exatamente. Eu acho que essa nova geração tem que entender do que se trata. E aí, isso já em outra oportunidade, antes dessa oportunidade, eu tinha conversado com ele sobre o processo e tudo, e ele não entrava na sala de audiência. Era até numa audiência no Juazeiro que a gente fez telepresencial. Aí o juiz, doutor Eliud, chamou. Eu disse, cara, eu não posso fazer uma audiência dessa aqui. Mas cadê tu, homem? Liguei pra ele, cadê tu? Aí ele, rapaz, que audiência é essa? Ele tinha esquecido. Eita, pau. Às vezes Entrou, o preposto fica chateado. entrou e deu tempo ainda fazer audiência. Às vezes o preposto fica chateado. Doutora, mas a senhora, que eu digo, assim, não se preocupe não, qualquer coisa eu falo com o dono da empresa. Mas é isso aí, é o tempo que vai dando pra gente. Uhum. Você tá entendendo essa coisa de matar no peito? Ah, Se der problema, eu seguro aqui. Minha É o amiga, a tempo que gente tá aqui entrando na nossa reta final. Eu acho que foi o programa mais rápido que eu já gravei, foi isso. O que Três que fala um pouquinho, Não foi não. O que indica que a gente precisa de pelo menos mais uns 2 aqui, viu? é. Mas vamos aqui conversar um pouco, porque você é uma bom vivan, mas bom vivan mesmo, né? Aquele bom vivan que não trabalha, né? Bom vivan de saber viver bem. E aí eu queria saber, Rafael, também, os seus hobbies, as viagens, né? O que é que você faz aí pra desopilar, digamos assim, um pouco? realmente, eu acho que eu sou um bom vivan mesmo. Gosto da minha música, né? Gosto de estar com os amigos, não precisam ser muitos, né? Gosto da noite, né? Gosto muito da noite. Não preciso nem sair de casa, mas eu gosto da noite. Tem um amigo muito engraçado que diz, nós somos criaturas da noite. Eu digo, nós somos criaturas da noite, né? Eu gosto de um barzinho, meu marido gosta também. Às vezes sai só eu e ele. Saímos nós 2, chegamos em casa de madrugada, às vezes. Entendeu? Senta num canto, um bom vinho, fica ali, não gosto muito dessa batistaca, não, mas, né? Já fui mais afoita pra noite. Agora não tanto, né? Com as crianças em casa. E gosto de sair durante a semana. Profissional sai durante a semana. Profissional não sai no final de semana. No final de semana eu prefiro o Netflix, né? E tá ali, já vai a namorada do filho pra casa, já tá ali, já tô
trazendo para casa, amiga E tu é aquela mãe mais ciumenta ou mais... Depende Acolhedora. depende da pessoa, na verdade, né? Aham. Com essa agora atual, excelente, ótima. Uma flor. Ela vai amar, viu? Vou fazer esse corte pra ela. Viu? Não, mas eu digo muito assim, meu filho homem, né? Vocês têm filho homem, tá acostumado com mulher forte. Criado por mulher forte, né? Eu tenho na minha família materna muitas mulheres fortes. Na família do meu marido, muitas mulheres fortes. Meu marido é caçula de 4 mulheres, né? Então, os meus filhos, não que os homens não sejam, porque também tem homens muito fortes. Mas os meus filhos sabem interagir ali com pessoas que dão opinião e eles são assim também. Olha, mãe, eu quero saber por que tá assim. E eu acredito que a namorada não ia ser diferente, né? De um perfil assim, não vai ser muito. Então ela... Acho que eu sou uma sogra razoável. Vou perguntar quando chegar em casa. Hilda, tem uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui. Se você pudesse escolher, né, o momento histórico, o momento da história que você acha interessante, que você queria ter participado desse momento, sei lá, ter vivido uns 5 dias nessa parte da história do Brasil ou do mundo, qual seria esse momento? Qualquer um no Máquina tempo. do No tempo. tempo, a máquina do tempo. Eu sou de uma geração que viveu muita coisa, né? Olha só. Eu vi as diretas, né? Eu vi a abertura. Fui cara pintada, dei na rua de cara pintada. Vi uma Constituição nascer, efetivamente, no jornal, vendo, já era uma adulta, né? Eu estava conversando hoje com esse meu grupo da UFC, né? Nós lembramos que no dia da nossa formatura, um dia depois era o Tetra. Eita, Foi o massa. Tetra, né? 94. Eu vi todas as bandas de rock nacionais, fui a todos os shows. Eu digo até em relação a isso, que às vezes você vê uma coisa assim, eu queria Já ter, tem né? inglesas. Eu queria ter visto isso. Fui mesmo. Queria ter visto, eu fui. Assim, eu tava na Europa na queda do muro, Na morte do Fred na Mercury. morte do Fred Mercury, é verdade. Todo mundo andando na rua com aquele bigode de plástico, homenageando o Fred Mercury. Não tenho uma coisa que eu diga assim, não gostaria de estar em Revolução Francesa, não gostaria de estar em nada disso, que eu acho que eu ia me acabar. Né? Eu sou um animal muito político. Né? Na verdade, é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu sou um animal muito Citando Rousseau, Franco. Jean-Jacques Rousseau. Sou mesmo um animal muito político e adoro isso. Né? Não de política, mas um animal político no sentido de, eu acho que todos nós devemos ser. Né? Crio meus filhos para serem animais políticos também. Então eu não aguentava uma época no tempo muito... Eu acho que eu nasci na época certa. E fui daquela que aproveitei todas as dores e as delícias do meu tempo, eu acho. Eu tenho tão poucos arrependimentos. Mas muito... Alegrias eu tenho incontáveis. E tenho até arrependimentos. Até tenho. Mas eu acho que eu conto aqui, ó. Na palma da mão. Porque se dizer que não tem nenhum, é mentira. Difícil. Minha amiga, e se você pudesse escolher uma pessoa viva, morta, que você queria conversar durante 1 hora, para se inspirar sobre qualquer coisa, ou falar sobre a vida. Tem que ser famoso? Não. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser famoso, pode ser quem vier na cabeça, por quê? Engraçado isso que vier na cabeça, né? Porque realmente, se você for falar quem vier na cabeça, você... Hoje, da minha idade, eu conversaria com uma pessoa que eu conversei muito, mas exatamente há 13 anos não converso mais, que era a minha avó, né? Uhum. Faleceu a Alicinha, não tinha nem 1 ano. E eu acho que eu sou outra pessoa.
totalmente diferente. Graças a Deus, que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente... Isso é evolução, que não dê... Talvez minhas escolhas sejam um pouco isso, né? A insatisfação de ficar parado. É bom mudar. A gente veio pra cá pra isso, pra aperfeiçoar, pra mudar. Talvez eu conversasse. Foi uma mulher que criou 9 filhos, foi uma mulher que aos 80 furou a orelha. Só aos 80. Aos 80, aos 70 aprendeu a fazer quadro, pintar quadro, fez uma vernissagem. Né? É uma pessoa... Hoje eu tô pirada, né? Assim, uma pessoa muito... Aliás, as minhas 2 avós, tanto paterna quanto materna, voltamos às mulheres fortes, né? Foram mulheres muito ousadas. As 2 eram poetisas. Fruta não cai longe do pé. Né? Olha aí. As 2 eram poetisas. Talvez, agora aqui, pode ser que eu dobre aqui a esquina e pense numa outra pessoa. Mas eu iria contar para ela, olha só o que aconteceu, né? Olha como eu tô agora, né? Olha o que eu fiz, né? O que tu acha? Acertei, errei, aonde eu podia... Para o parafuso aqui, que eu poderia apertar melhor. Afinal, eu tô só começando, né? É verdade. Eu tô só começando, tem muita coisa ainda. Eu tô só começando em vários sentidos, né? Eu e meu marido temos um planejamento aí, que diz uma amiga minha muito querida, não acredito que tu vai fazer outra coisa pra gente ficar nervosa de novo. Eu digo, vou. Me aguarde que eu vou fazer outra coisa pros amigos ficarem nervosos de novo. Porque a gente tá só começando, né? Muito bom. É isso mesmo. Meu amigo Rafael Salles, o tempo passou voando. Rapaz, tá errado isso aí. Acho que tá errado, mas eu já conferi aqui. Não tem como não. Não tem como. Tempos fugit. Mas eu ainda queria que a nossa convidada deixasse aí, Hilda, uma mensagem final. Nosso público, que não é só advogado, não é só advogada, é um público mais amplo, mas que eu acho que o que vem mais recorrente, as pessoas falam e comentam, é quão é interessante a trajetória de vida das pessoas, dos convidados que vêm por aqui. Qual seria a sua mensagem aí para o nosso público, a mensagem final? Eu não sou muito boa de conselho, não. Eu não sou a melhor pessoa para conselho, porque eu sou obra de um grande acaso, de um grande cuidado. Claro, de muito esforço, de muito estudo, porque eu adoro, gosto mesmo, de verdade, vendo da boca para fora, né? Em casa nós falamos de coisas aleatórias, assim, né? De cultura geral, que é muito bacana. Mas eu sofro, minha vida profissional é fruto de grandes encontros, né? De despedidas na hora certa, mas de encontros maravilhosos, como esses aqui, também, né? Então, se eu tivesse de dizer alguma coisa para uma pessoa que estava começando, eu ia dizer, dá medo, né? Dá medo. Quem disser que não tem medo, né? Tá mentindo. Não acredita no que vem muito fácil, sabe? Vai ter medo, vai doer, vai ter hora que você quer... Eu já tentei desistir várias vezes, sabia? O pessoal diz, você nasceu para isso. Eu digo, não, meu povo, não. Juro como eu já tentei desistir. Mas não deixaram. Acho que foi o coração e a alma que não deixou, porque não é fácil. Dá medo, mas é uma delícia. Ninguém disse que era fácil, né? Ninguém pode acenar para ninguém que vai ser fácil, mas que é bom. Essa coisa de viver, essa coisa de arriscar, essa coisa do sangue no olho, essa coisa de se sentir vivo, mesmo quando está tudo confortável, né? Mesmo quando tudo parece para todos que está muito confortável. Se estiver te incomodando, te afasta, fala contigo mesmo, fala com as pessoas que te amam, pede ajuda, pede apoio e vai. Porque não tem outra forma, não. A outra forma é muito chata. A outra forma eu não quero, não. A outra forma não é pra mim, não. Né? Bom demais. Minha amiga, toda vez que eu vejo a Hilda, e a gente conversa, às vezes rapidamente, às vezes mais demoradamente, a depender da pauta, né? A depender do tempo no fórum, mas eu aprendo sempre alguma coisa, viu, Rafael? Seja como gerir, como falar com o cliente. Tem uma coisa que ela me falou que até hoje não sai da minha cabeça. Ela fala assim,
Quando eu tô atendendo cliente, eu deixo o celular aqui em cima da mesa. E quando toca, eu não atendo. Eu nem boto mais, ó. Eu não atendo pra ele ver que eu deixei de atender aquele celular ali pra ficar focado nele, pra ele ver a importância disso, né? E de relacionamento, ela de fato sempre pergunta pela Jordana como é que tá, diz que admira a produção, enfim, É verdade. tudo que tem por trás. E esse papo aqui, mais uma vez, aqui foi engrandecedor. Então, eu fico muito feliz, Hilda, de mais uma vez a gente ter feito esse encontro aqui. Vão ficar faltando outros, né? Pra gente tomar um vinho, pra gente fazer esse vinho sarau, tá demorado, né? viu? Tá Agora eu demorado, vou, tá agora já que vai ter muito público, esse vinho tá demorado, Jordana. Agora, peraí, agora a Jordana vai Entrar. ela entrando, pode ser que ela providenciando, ela dizendo uma data, dê certo. E lhe agradecer mesmo pela presença aqui, tá? Rafael Salles, vai falar mais? Só agradecer também a presença da Hilda, né? Tudo que ela falou aqui, a Hilda é uma das pessoas mais sinceras que eu conheço, não esconde nada, fala mesmo as coisas, ela tem uma verdade muito forte. Por isso que ninguém tem que perguntar, né? Pergunta. Não, mas a gente pergunta. E A pergunta que a gente faz aqui, pessoal, mais ou menos assim, né? Por cortesia, todo mundo. Tem alguma coisa que não pode perguntar? Aí, só que com a Hilda é diferente. É ela que pergunta, ela que faz pra gente. Tem alguma coisa que eu não posso responder? Pode. Ela responde tudo. E no início da minha carreira, eu convivo com a Hilda desde o início, literalmente, da minha carreira. Trabalhava no escritório, fazia parte da negociação coletiva. E eu mesmo sendo um jovem advogado, sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado. E me sentia muito prestigiado em sentar à mesa de negociação com a grande Hilda Masler, que já era referência naquela época e cada vez consolida mais ainda essa referência de história na advocacia trabalhista cearense, né? Muito bom conviver, saber mais um pouquinho da sua história e estar aqui sempre aprendendo, né? Minha amiga, e aqui é um presente do Amigos de Lei aqui pra você. Ai, que Presente personalizado. Para que você lembre sempre do nosso bate-papo e da nossa conversa, já tá? tinha elogiado a caneca, né? Eu não sabia que ia vir assim. E pra o tomar, nome. ó, e pra ter a caneca tem E que pra ganhar lembrar do também café. um drip Poxa, coffee. gostei muito. Obrigada. Um presente aqui do nosso Uritu Cafés Especiais. Já vem com um filtrozinho, ó, só bota 100 ml de água, só ser feliz. Pois é, ó, hoje eu soube que você acertava fazer efetivamente. Que maravilha, vou botar assim com o meu nomezinho assim pra... Olha só. Top. Puxa, Mandar muito mais um obrigada. abraço aqui para os nossos apoiadores, Star Capital, Mispa Segurança. Jolie Marie, Maison e Uritu Cafés Especiais. Bom, pessoal, foi isso. Estive aqui com meu amigo Rafael E com Salles. meu amigo Franco Almada. E você esteve mais um Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extra jurídica. Inscreve no canal. Até a próxima. Olha os arrobas, Franco. Como é que quem quiser achar a Hilda Hilda nas Masler. redes sociais? É tão Arroba- difícil de achar, né? Arroba Arroba Hilda Helena Masler. Eu gosto do Hilda Helena. E o do escritório, arroba... Masler e Portela Advogados. Masler Tá e lindo Portela. lá, passem lá, que tá uma graça. Estamos começando agora, né? Porque eu não sou. Vocês dois são mais. Vou começar, ai meu Deus, brigo com o Instagram. Vamos lá. E é isso, nosso papo é esse, descomplicado, direto, falando sobre trajetória, sobre conhecimento, sobre muito do que você pode aplicar, inclusive no seu dia a dia aí, em casa, no trabalho e na vida. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio e até a próxima.